Olá pessoal, boa noite, aqui é o Thiago Carvalho, repórter do Jornal Minas, e hoje estamos aqui com uma gravação do Jornal Minas no ar. É um quadro que a gente faz aqui no nosso estúdio quando temos alguma demanda mais séria que merece que a gente traga com mais esclarecimento. E hoje vamos falar de uma situação muito grave que tem acontecido em Nova Lima. Vocês podem ver, já foi feita uma matéria, está no nosso feed do Instagram ou no nosso site, nosso portal, que é a respeito do professor de basquete da Secretaria Municipal de Esporte, né, que era professor de basquete, onde há relatos e denúncias de abuso de vulnerável, pessoas menores, praticada por esse professor. O nome dele, eu estou aqui, a gente evitou na primeira matéria, mas eu já estou com o boletim aqui e já estou tendo mais contato. O nome dele é David Gomes da Silva. David tem 38 anos, tá? Ele é nascido em 88 e é morador do bairro Vila Passos, em Nova Lima. E hoje vamos conversar com a mãe de uma das vítimas. A pedido dos advogados, dos próprios familiares, a imagem dela será restrita, tá? A gente não vai mostrar, e também modificamos a voz. Porque, além dessa denúncia também, né, do abuso de vulnerável, há registro de perseguições tanto a ela quanto a outras vítimas que podem ter sido praticadas pelo denunciado. Então hoje vamos ouvir esse relato dessa mãe. Seja bem-vinda, vou evitar obviamente falar seu nome, mas a gente fez a primeira matéria e você a viu, né? Não foi através de você que essa matéria foi feita, foi através de um documento obtido exclusivo para o Jornal Minas, e quando você viu, você entrou em contato direto comigo no meu telefone celular e falou que tinha interesse em falar porque tinha mais pessoas. Sim. Seja bem-vinda. Primeiro, para a gente começar, por que agora que aconteceu toda essa divulgação, sendo que você já relatou que tem mais tempo? Obrigado, boa noite. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Sim, obrigado, boa noite. Começou agora porque ele começou a perseguir o meu filho no trabalho dele. Meu filho tem mais de um emprego, então ele teve situações que ele teve nos 2 empregos dele, e meu filho se sentiu ameaçado e nós procuramos novamente a polícia. Só dessa vez, pela segunda vez, foi que eu consegui, com o auxílio de alguém lá dentro mesmo me apoiando a fazer o segundo boletim, né, de ocorrência, que eu consegui relatar de fato o que tinha acontecido. Mas a primeira vez que eu fiz o primeiro boletim, eu não consegui avançar, não consegui o resultado que eu preciso do exame de corpo de delito, eu não consegui um atendimento, o boletim foi feito, segundo o advogado, a ocorrência foi feita de forma inadequada, porque não foi qualificado como crime, a primeiro modo, foi como pequenas causas. Então teve a primeira audiência. Então, quando teve a primeira audiência como pequenas causas, o advogado apresentou o caso para a juíza. Tá. E como que especificamente, né, dentro da sua casa, você soube desse caso, seu filho te contou? Como que foi o primeiro momento assim que você teve certeza dessa violação que foi feita com seu filho, então à época de menor? Eu, em período de prova, e eu cheguei em casa pela manhã, eu fui acordar ele para poder ele estava atrasado para a escola, né? E quando eu acordei ele, quando eu conversei com ele, a fala dele estava desconexa. Ele não conseguia falar nem mãe. E ele começou a ficar desorientado, começou a ficar nervoso, a fala não saía de forma nenhuma. Aí eu fui conversando com ele, dando tapa na cara dele para ele acordar, porque ele não estava conseguindo acordar. Ele ficou nervoso, começou a chorar e foi me relatando o que tinha acontecido. Quando a minha filha também explicou, ele havia chegado em casa um dia anterior, parecendo com o aspecto que estava bêbado, né? Que estava... o aspecto, a forma na qual ela fala parece que ele chegou em casa bêbado, sabe? Só que ele tem
uma forma. Toda vez que ele chegava do basquete, chegava do serviço, ele chegava, tomava banho, jantava e dormia. Diz que nesse dia ele chegou e apagou com a roupa do basquete, sem tomar banho, sem fazer nada. Aí foi onde ela achou que ele né, tinha saído com os colegas, tinha, né, igual eles tinham o costume de comer uma pizza e tal. E aí dormiu, apagou. Quando foi no outro dia, eu cheguei, fui acordar ele, e ela falou comigo assim, ele não tá conseguindo levantar. Ele vai perder a prova. Aí, quando eu comecei a acordar ele, eu comecei a perceber, nós começamos a conversar com ele e pedi para ele relatar o que tinha acontecido com ele para que ele tivesse nesse estado. Aí ele começou a falar de forma bem aleatória. Eu fui ontem fazer um relatório, eu fiz o relatório na casa dele, ele ia falando as coisas assim. Só para a gente contextualizar, existe um primeiro momento em um motel e um momento na residência do próprio David. Sim. Que fica na Vila Passos. Isso. Tá. Então, o primeiro momento do motel foi o dia que você tentou acordar ele. Não. O primeiro momento do motel eu não sabia. Você ficou sabendo somente no segundo fato. Ah, professor, porque aí foi como ele conseguiu me contar a história toda. Entendi. Então aí já foi na casa do David, segundo os relatos, ele ingeriu uma bebida, é isso que está no boletim, né? Isso, aí ele foi me contando que eles estavam fazendo relatório, pediram uma pizza e que ele achou de fato até estranho, porque parece que a pizza vinha refrigerante e ele forneceu para ele um suco. E aí na hora que ele me falou essa frase, eu falei com ele, eu falei, e o suco? E aí, você tomou e aí? Aí ele falou comigo, eu não lembro de mais nada. Eu só lembro de eu chegando em casa, que ele me deixou na esquina. Aí algumas coisas depois ele foi contando, que ele ia lembrando mais ou menos, mas mesmo assim que ele apagou, ele não consegue se lembrar de nada. Tá, e a partir desse momento que foi feito o boletim e o corpo de delito. Aí eu fui primeiro ao hospital. Só mostrar aqui, tá, todos os documentos. Ela trouxe tudo para comprovar que houve, aqui Nossa Senhora de Lourdes, tá? Que houve todo o procedimento correto, tá? Antes de chegar na exposição dos fatos. Aí, porque, como ele estava, para mim, ele estava passando mal. Então eu levei ao hospital primeiro. Aí, chegando lá, eu falei com a moça que fica o primeiro atendimento lá. Eu falei com ela assim, olha, eu preciso que vocês atendam ele porque é uma suspeita de doping. Aí o procedimento foi todo feito, eles levaram a gente lá para dentro. E as moças que atenderam a gente, elas foram muito gentis, muito educadas, fizeram um procedimento com muita tranquilidade, o tempo todo deixou a gente tranquilo. Eu não gostei do atendimento do médico do dia, porque o médico hostilizou ele. O médico atendeu ele de forma muito ríspida, fez perguntas, não fez exame. Ele nem sequer chegou perto dele, sabe? E todo mundo na sala se assustou com a forma na qual ele falou, mas ele saiu e não houve muito contato do médico com o meu filho. E depois que saímos de lá, como a gente saiu muito tarde, no outro dia eu fui na delegacia e fiz a primeira ocorrência. Então o primeiro passo meu foi levar no hospital. Quando eu fui no hospital, eles me deram esse papel aqui, que era o que eu tinha que levar na delegacia para apresentar, e eles me falaram então o que fazer. Daí para frente. Entendi. Então aí você saiu de lá e foi para a delegacia e fez o boletim. Isso. E até então ficou meio parado. Como foi esse andamento dentro da delegacia? Chegando na delegacia, eles escutaram a gente, porém lá dentro houve uma certa hostilização também. Dentro da delegacia? Dentro da delegacia. Foi para a delegacia comum ou a delegacia da mulher nesse caso? Eu fui primeiro na delegacia comum, na civil, e aí na delegacia civil eles pediram para eu ir na delegacia da mulher depois, porque seria lá que sairia o resultado. Aí eu saí de lá, fiquei acho que um mês depois, eles pediram para eu ir. Aí eu fui na delegacia da mulher. Chegando lá, não tinha saído o resultado. Voltei no hospital. Procurei a chefe de enfermagem, que estava até no dia que a gente fez o exame, e ela
ligou na frente, na minha frente, perguntando sobre o resultado ainda não tinha saído. E aí voltei na delegacia de novo um mês da mulher, o resultado não tinha saído ainda, e depois nunca mais eu fiquei sabendo de nada. Tá. E como que era a sua relação com esse professor? Ele era uma pessoa próxima da família ou era só próxima do seu filho? Não, ele era próximo da família. Ele tinha, o meu filho, ele tinha o agressor como uma figura masculina mais velha, de um irmão mais velho, um pai, um tio mais velho. Então sempre aquele carinho, sempre aquele cuidado. Então existia relação fora do trabalho. Existia porque eles viajavam, eles tinham tudo pelo projeto, mas às vezes quando saía do projeto eles comiam pizza. No aniversário dele, por exemplo, ele levou os meninos para comemorar com ele. Sabe, Então criou-se uma relação de confiança que é muito comum, né, infelizmente, nesses casos. Ele precisava andar com os meninos porque eles tinham jogos, então a gente precisava confiar em alguém. E você já tinha notado alguma estranheza nessa relação, além do seu filho com outros meninos, ou era assim totalmente inibado a relação? Eu nunca tinha percebido nada demais, sabe? E o tempo todo eu estava entendendo que realmente o meu filho estava fazendo o que ele queria fazer, que era jogar basquete, que era viver do basquete, que era interagir dentro da cidade por um esporte, por uma coisa que ele queria. E ele tinha esse apoio desse professor o tempo todo. E no caso, né, ele tinha um respaldo do trabalho dentro da prefeitura de Nova Lima. E como que era esse acesso ao seu filho e aos outros jovens dentro desse projeto? Quando era para viajar, tinha outro responsável, tinha outra pessoa que poderia ter percebido isso, ou você acha que não, era tudo sobre a tutela do David? Não, e eu acho que tinha assim, eu acho porque eu não viajava com eles, mas eu já ouvi os meninos relatando que tinham mais pessoas, mais professores, mais um pouco antes de a gente tinha a gente tinha que assinar um termo, sabe, para uma autorização para poder eles viajarem, para eles jogarem, para eles saírem sem a gente, porque eles eram todos menores de idade, né? Então a gente, como mãe, trabalha, né? Então muitas das vezes eu não conseguia acompanhar os jogos. Então ele tinha sim essa liberdade de ficar próximo dele. E após todos esses fatos, tudo você descoberta, né? Você viu mudança de comportamento no seu filho? Você viu alguma atitude dele que não era comum, que passou a haver depois desse relato aí, desse doping e dessa violação? Com certeza, a vida dele mudou toda. Cite alguns exemplos para a gente entender. A fala dele começou a ficar mais agressiva, não ele ser agressivo com a gente, mas ele fala, você percebe na fala dele uma angústia. Ele está sempre falando que ele está cansado, mesmo tendo dormido, comido bem, mesmo ele estando bem, mesmo ele namorando, trabalhando, tendo uma vida normal, padrão de um jovem atual. Ele se sente cansado o tempo todo, ele tem crises de insônia, a alimentação dele é tipo assim, corrida. Quando ele come, mas você vê o tempo todo que ele não tá satisfeito. Então, assim, falta alguma coisa nele. Tá. E você me disse também que após, né, um tempo você identificou outras vítimas. Como que foi esse processo, né, de descobrir o que aconteceu com seu filho, até outras vítimas denunciando o David? Como que foi esse processo? Quando o meu filho começou a relatar para uma amiga o que tinha acontecido, ele se sentiu à vontade de conversar com ela. Ela relatou que havia acontecido com ela também.
Aí é uma menina, Isso. sexo feminino. Do sexo feminino. Então eles cruzaram informações e aí ele voltou a mim e me contou. Quando ele me contou, eu falei com ele: uai, meu filho, então você começa a aproximar e começa a ver o que está acontecendo. Porque até então a gente já sabe de 2 vítimas, porque existe vítimas antes do Diego. E quantas são essas vítimas? Vocês estão se organizando? Como está sendo feito esse processo? As próprias vítimas estão procurando meu filho. Quando meu filho procuram elas, é automático. Quando ele conversa com a primeira traz a segunda trouxe a terceira, e assim eles estão fazendo. Então, eles entre si estão conversando e contando os próprios relatos. Tá, e as famílias estão envolvidas nisso, igual você? Tem mais mães, mais pais? Como que está sendo essa questão? No momento, só tem 3 mães sabendo disso. Tá, e você já conta com advogado, né? Você me disse. Sim, quando o meu filho precisou ter a primeira audiência, eu procurei um advogado. Essas outras famílias, essas outras adolescentes, que hoje já podem até já estar de maior, mas os fatos delatados são quando eles eram de menores, né? Inclusive, parece que tem uma que tinha até 13 anos, né? Que, Sim. no caso, é bem quase uma criança mesmo. Sim. Elas têm acompanhamento hoje? Como que está esse suporte a elas? Existe um suporte da própria prefeitura, do judiciário, de alguém? Quando eu saí da delegacia civil, eu procurei um vereador. Mas a única resposta que a gente teve dele é que ele queria fazer uma conversa parcial, uma conversa, como fala, igual quando isso, uma conversa conciliadora entre eu e o agressor. O vereador sugeriu você sentar de frente com o agressor? Uhum. Que ele seria o intermediador daquela conversa. Sem envolver advogado, nem justiça, nem polícia, nem nada. Sem nada. Tá. E fora o vereador que você procurou a prefeitura? Quais os outros órgãos que você tentou? Eu procurei a escola. A escola onde seu filho estudava. Porque ele perdeu a prova, ele estava nas provas finais, então eu tive que justificar para a escola o porquê que ele estava perdendo as provas finais. E eu levei a ocorrência lá e expliquei tudo o que aconteceu. Aí eles repetiram a prova final para ele. Tá, mas e teve alguma atitude, teve alguma sindicância? A prefeitura teve algum estudo, alguma demanda sobre isso? Ninguém falou nada. Ninguém. A única coisa que aconteceu foi que agora, depois da segunda ocorrência, eu e mais uma mãe, inclusive essa mãe foi que me deu esse empurrão, esse apoio moral para a gente correr com esse assunto, sabe? E aí foi a partir dessa conversa minha com ela que nós voltamos a mexer com esse assunto e as pessoas foram se sensibilizando e dentro dos próprios veículos elas é que foram me ajudando. Na delegacia, uma moça me ajudou ela me recebeu de forma mais acalenta, ela foi mais tranquila comigo, então ela me escutou, ela escutou eu e o meu filho. Da primeira vez, o meu filho não foi escutado de forma correta e eu nem fui escutado. Entendeu? Então, quando ela juntou os 2 depoimentos, foi que ela falou comigo: mãe, procura um advogado. Agora, saí dali, procurei um advogado e o advogado começou a me orientar. E a gente sabe que a gente está em Nova Lima, é uma cidade relativamente pequena, né? Existem muitas pressões políticas, pessoas dentro da prefeitura. Você sofreu alguma pressão, alguma ameaça? Em algum momento você sentiu medo de dar andamento nessa busca por justiça? Certa forma, a primeira instância, quando eu procurei o vereador, eu procurei, obviamente, por apoio, porque meu filho trabalhou para ele. Nós apoiamos, não vou negar, porque ele apoia o esporte, ele apoia, né? Então, nós apoiamos. E aí procurei, né, ele como um veículo de ajuda. Então, quando eu vi que eu não ia conseguir, eu afastei, né? Só que ele ficou procurando
conversando, tendo certos tipos de conversa. Ele, o David, o agressor? Não, o vereador. O vereador continua procurando você? Conversando, não é que ele continuou procurando, ele continuou conversando com o meu filho. Tentando amenizar o caso? Não. Outros tipos de conversa. Então, quando eu percebi os tipos de conversa, eu comecei a orientar meu filho a continuar as conversas para que eu visse o que estava acontecendo. Tá. E a partir daí a prefeitura nada, o vereador nada. Ninguém sabe de nada. Tá. Você me disse, né, que houve uma certa perseguição. Como que houve isso? Como que aconteceu? A perseguição foi do agressor com o meu filho na escola. Durante 3 dias, meu filho me ligou a primeira vez, falou comigo: "Ô mãe, o Pezão tá passando aqui." Aí ele até filmou assim o caminho que ele fez. Aí na segunda eu falei assim: olha, então vamos fazer o seguinte, da próxima vez que você vir, você vai filmar e vai tirar foto, e pode ser na cara dele. Quando você fala Pezão, é o apelido que o David tem no meio do basquete. Isso, exatamente. E aí, no outro dia ele estava lá. Aí meu filho tirou a foto. Quando foi no 3º dia, meu filho tornou a tirar a foto. Inclusive ele pede para uma amiga para que ela grave. O vídeo foi gravado por ela, porque ela estava saindo primeiro. O registro dessa, após toda a audiência, tudo, o agressor, né, o denunciado, estaria cerceando o andamento do seu filho pelas ruas. Exatamente. Mãe, agora eu acho que você fez seu relato, né? Uhum. O que você espera agora da justiça? O que você espera agora do próximo passo, né, em relação a essas denúncias? Eu espero que se resolva isso tudo, que realmente o meu filho receba o que ele está procurando. Que ele está procurando a justiça, que ele quer que ele seja preso, que ele quer que ele pague por tudo que ele fez, não só com ele, mas com os meninos também, com o resto das vítimas. E para encerrar, que recado você deixa para outros pais que depois que a gente fez a matéria a gente recebe muitos relatos, os pais ficam preocupados, que infelizmente são fatos que a gente vê que não são isolados dentro da nossa cidade. Que recado você deixa para os pais, para as próprias vítimas, né? E qual alerta que você deixaria para as pessoas? Nosso recado que eu deixo para todos os pais, pelo amor de Deus, conversa com todos os filhos, todo tipo de conversa, porque o meu filho me contou, porque a conversa lá em casa é muito liberal. Então ele se sentiu à vontade para falar comigo, mesmo que tenha demorado o tempo dele para falar, porque isso é natural. Então, assim, que os pais conversem, que os pais, se precisar, pode me procurar, porque o meu filho, né, está recebendo, os amigos estão apoiando, então cada hora que os amigos apoiam, sai uma situação diferente, então seria muito bom os pais acompanhar, os pais me ajudar nisso. Pessoal, terminamos agora a nossa entrevista aqui com a mãe. É um relato pesado, mas é um relato necessário para que a gente possa melhorar as nossas questões das nossas escolas, da nossa cidade, dentro da Prefeitura de Nova Lima. O espaço está aberto tanto para a Prefeitura de Nova Lima se posicionar, né, porque não é um caso recente, é um caso recorrente, aí, segundo as denúncias, e também para o David, se ele se sentir à vontade e quiser falar a sua versão dos fatos, o Jornal Minas, o espaço está aberto. Agradecemos a todos pela audiência, agradeço à mãe pela coragem, parabenizo pela busca pela justiça do seu filho e até a próxima.